súbia. Riquia alavacergue e decaia sou. Falou, Senhor, esta noite neste lugar. Riquia alevaste mi hargechou. Eis que o meu espírito passeia no meio desta congregação. Rai que levassou veneriácia. Eu, Senhor, estou enchendo vasos neste lugar. Riquia lasto ou revanagasse declou. Os vasos assim que estão consertados sou eu, Senhor, derramando azeite. Rai que leva xergue mandelaste fly. Mas muitos vasos neste lugar estão rachados. Riquia lavashiri alavaco mandehai. Muitos vasos neste lugar já não tem mais a minha presença. Riquia lasto ouri alamandehai. Mas coloco eu, Senhor, neste lugar o meu prumo. Rai que de ouvir de xerve alavácia. Ó igreja minha, Ramandeclovia nara xerve liplofai. peçam assim a casa do oleiro. Raclavasse meneriquia de plobianai. Porque não vou eu, Senhor, usar uma igreja manchada. Raclebuple plafa xerve edecai. Não vou usar eu, Senhor, uma igreja com lepra. Ramandehava xereclovia navashai. Mas vou usar um povo assim lavado e remido no meu sangue. Ramandecala mandehaste clevachovanai. Por isso que tenho eu, Senhor, usado os meus neste lugar. Ramandeclovia medeflasto rivianagai. Por isso que tenho trazido eu, Senhor, palavras duras a esta casa. Ramandeclava xeremenecova nesteha. Porque só vou cumprir a minha promessa se estiver assim na posição. Ramandeclovia nehalavashiri miobecas. Como querem assim que eu honre um povo assim, decalapantarabanabandarai? Recomendehaste edeclovia ramande. Como querem assim que eu cure neste lugar? Ramandecadeva sevia rabacomai. Sendo que ainda tem pessoas que brincam com meu Santo Espírito. Rai que vedeclou aria namandesteha. Contemplei eu, Senhor, esta casa terça-feira, Rai que vicho ouria lá comendeplai. em que muitos ouviu assim a minha palavra e não deu crédito. Ribanaba xereclou robatequiafaz. Por isso, antes de findar esta semana, tenha assim um concerto comigo. Ramedeclicho oroco oplava xer. Porque senão vou eu, Senhor, trazer à tona o pecado. Rico olevice alagaxerbico. Mas não assim para escândalo, Ramande halavaxerbico. mas para mostrar muitos lobos que estão vestidos de ovelha neste lugar. Rai que veneclou ramanehastequer. Então pode preparar um povo meu para grandes coisas. Ramendecalaia choremenevas. Porque eu falo e velo para cumprir palavra por palavra. Declavasse me halavaseco. E derramo nesta igreja, nesta hora, um bálsamo de cura. Recomendecalava xeremique de plasteme. Sou eu, o oleiro, que quebro e faço de novo. Mederiviaste me claro e bichovanai. Porque a minha roda de moldar está sobre este altar. Reclamana xerbi clibiova nabashai. Então somente escutai assim o que vão falar neste lugar através da minha palavra. Reclamana baixe clovani viede faz. E saberás que fui eu, Deus, o Senhor dos Exércitos, que falei nesta noite. Rivia nagaxaravandeclovanai. Não brinque mais, porque a hora já é chegada. Rai que delevasse me harecovanai. Por isso posiciono neste altar anjos de guerra. Reclamasse me ourama que me olava xer. Ai de ti se subir assim naquele lugar desconcertado. Rabanaba show recanto rivlamassima. Porque eu, Senhor, sou Deus de fogo e de justiça. Rebalai show banaga xerviai. Não somente igreja ficar ligada percebida.
12. Achou que eu achei? Esse mês nós estamos falando sobre quem é Jesus, né? Nós estamos falando de várias facetas da pessoa de Cristo. Primeira quinta-feira desse mês nós falamos sobre Jesus, o Cordeiro de Deus. Segunda nós falamos de Jesus, a rocha eterna. Semana passada nós falamos de Jesus, o pão da vida. E hoje nós vamos falar de Jesus, a luz do mundo. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Pessoal, talvez vamos orar mais uma vez. Pai, graças te damos pela tua santa e poderosa palavra que existe. Obrigado porque, pela tua infinita graça, o Senhor nos permitiu sentir a tua presença. Pela tua infinita graça, nós podemos compartilhar um dom profético nessa noite para a edificação do corpo. Nós te louvamos por isso, isso é graça. Quero pedir nesse momento, Senhor, que o Senhor derrame a tua graça sobre cada coração aqui nessa noite, para que possamos nos arrepender e crer no Senhor, para que possamos ser conduzidos pelo teu Espírito aos pés da cruz. Senhor, arranca de nós nessa noite o véu do entendimento que tem nos cegado, para que possamos compreender a tua palavra e provar o poder dessa palavra. Eu pedi ao Senhor que me esconda atrás da cruz. O Senhor flua através de mim nessa noite. O Senhor leva todo o nosso coração, a nossa mente, cativos ao Senhor. Toda a nossa atenção seja somente tua nessa noite. Eu peço ao Senhor que nada fique faltando, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que o Senhor já ministrou a mim. Mas que toda a carne seja liberada. Que a palavra do teu coração, a palavra que saiu da tua boca, possa ser ministrada aqui nessa noite, sem sofrer nenhum prejuízo na minha pessoa, mas que eu seja apenas um canal, em nome de Jesus. Amém. Isso. Essa noite a gente vai falar um pouquinho sobre Jesus, a luz do mundo. E se o Senhor se agradar de nós, tiver compaixão por nós, nós vamos entender a palavra, amém? Confesso que hoje eu fiquei a tarde toda tentando escrever esse sermão, mas não consegui escrever nada por nada. Literalmente, hoje vai ser pela graça do Senhor. Diz a palavra do Senhor, que o poder de Deus se aperfeiçoa a nossa fraqueza. Não é bom a gente subir aqui e se sentir fraco. O texto que nós lemos em João 8, versículo 12. O contexto dele é mais ou menos o seguinte: Jesus chega de manhã bem cedo no templo. Logo em seguida chega um grupo de fariseus com uma mulher adúltera, banhada no próprio ato de adultério. E Jesus, então, todos conhecem a história, livra aquela mulher de ser morta e apedrejada. E em seguida, dá a entender no texto, a continuação do texto, que aquele grupo, o primeiro grupo de fariseus, eles se retiram. Lembra quando Jesus pergunta: quem não tem pecado, que atira a primeira pedra? A Bíblia diz que dos mais novos aos mais velhos foram deixando a pedra e foram se retirando. E Jesus agora no versículo 12, ele começa um sermão no templo.
de fariseus se aproxima de Jesus para um debate. Os fariseus gostavam de questionar Jesus, e o Filho de Deus ele não rejeitava um bom debate, porque nos debates que Jesus tinha com os fariseus, ele alcançava duas coisas. Primeiro, ele conseguia desmascarar a hipocrisia dos fariseus para todo mundo da religião judaica. O Senhor conseguia desmascarar através desses debates. Toda vez que você vai ver Jesus debatendo com os fariseus, ele só dava para, ele desmascara perfeitamente todo o sistema hipócrita do farisaísmo. E a segunda coisa é que Jesus tinha a oportunidade de expor as verdades de Deus para que aquele grupo de fariseus pudessem se arrepender e crer. No entanto, os fariseus não quiseram se arrepender nem crer. Afinal, querido, Jesus não veio ao mundo para condenar o mundo. O objetivo de Cristo é o quê? Salvar o mundo. Você pode abrir sua Bíblia comigo em João 3,17. Fica a sua Bíblia aberta no Evangelho aí de João, a gente vai dar uma passeada por ele. Eu vou tentar comprovar algumas coisas aqui através da Escritura. Em João 3,17 fala o seguinte: pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. No entanto, amados, sendo essa a intenção do coração de Deus, o propósito, o objetivo de Deus ao enviar o seu Filho, não para a condenação do mundo, mas para que esse fosse salvo por meio de Cristo, ainda assim a própria presença de Cristo foi uma condenação. Se você descer comigo nos versículos 18 e 19, você vai ver. Está escrito assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E a condenação é esta, olha a luz de novo aí: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então nós vemos aqui que Jesus ele veio como uma luz para iluminar toda a escuridão. Ainda no Evangelho de João, capítulo 1, verso 9 até o 11, diz o seguinte: ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Queridos, Jesus ele começa esse sermão de manhã e talvez ele consiga ver o pôr do sol nascendo ali, porque ele diz que é bem de manhã, em outras traduções diz até de madrugada. E se eu não me engano, em Malaquias 3:6 ou 3:16, não estou lembrado, diz assim: mas para vós tereis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas. E quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo, mais uma vez, ele está dizendo ser Deus. Ele está dizendo, ele está testificando a sua divindade. E Jesus ele solta essa frase poderosa, essa palavra poderosa: eu sou a luz do mundo. Mais uma vez Jesus causa indignação no coração dos fariseus, porque eles não entendem. Eles conheciam certamente essa passagem e sabiam que se referia ao Messias, mas eles não quiseram ver essa luz. E é justamente sobre isso que eu quero tentar falar nessa noite. Queridos, Jesus ele é a luz verdadeira, como nós vemos em João capítulo 1, do verso 9 até o 11. Ele é a verdadeira luz que ilumina tudo e todos. Só que o problema dos fariseus não era a falta de luz, porque a luz estava diante dos seus próprios olhos. O problema dos fariseus era que eles não queriam enxergar a
não queriam ver essa luz. Quem não tem a luz anda em trevas. Veja você, algumas vezes na nossa cidade dá um pico de energia, né? De vez em quando à noite, para complicar mais ainda. E quando acaba a energia na sua casa, o que acontece? Você tem que acender uma vela, procurar uma lanterna, tem um celular, já vai meter a lanterna no celular mesmo. Por quê? Porque nós não fomos criados para viver nas trevas. Amém, queridos? Nós não fomos criados para viver nas trevas. O Senhor nos chamou para luz. Nós precisamos andar na luz. E é por isso que Cristo nos chama para a luz. Eu sou a luz do mundo. Nós vemos também em Mateus 15, 14, você não precisa abrir. Apenas uma referência de Jesus mostrando que os fariseus eram cegos e andam cegos. Ou seja, era um povo totalmente sem luz, desprovido de qualquer luz. Os fariseus eram pessoas que eles pensavam estar certos, mas na verdade estavam em profundas trevas. Todo o contexto dos fariseus na Bíblia eram pessoas que estavam se achando super certos, quando na verdade Jesus disse para eles: vocês são sepulcros caiados, vocês são guias de cegos, vocês estão guiando outros cegos, vocês são cegos. Mas para eles, fariseus, eles estavam completamente certos ao entregarem o Filho de Deus para ser crucificado, ao buscarem viver na sua tradição. Eu quero abrir só um pequeno parênteses aqui, querido, que o grande problema não é as pessoas, não é as pessoas que não conhecem Deus, né? Porque as pessoas que não conhecem Deus, uma vez que você fala de Deus para eles, humildemente eles ouvem. Quando você, não sei quem já teve a oportunidade de evangelizar um drogado, uma pessoa que está afundada nas drogas ou na bebida, ou está em grandes apuros e não conhece Deus. Quando você começa a falar de Deus para aquela pessoa, ele atentamente para, escuta, chora algumas vezes. No entanto, se você ainda não teve a oportunidade, talvez um dia Deus te use para fazer isso, tenta exortar um irmão da igreja que está vivendo um comportamento carnal e antibíblico. Você vai ver as 7 pedradas que ele vai te dar. Era mais ou menos isso. Os fariseus, eles se achavam certos, crentes demais, santos demais, e eles não queriam ver a luz, porque na concepção deles, eles já estavam bem demais. Esse é o grande problema dos homens. Nós hoje, como igreja, ou pelo menos aqueles que dizem ser igreja de Cristo, é pensar que estamos certos demais. É achar que está tudo bom demais, que nós somos intocáveis, porque nós praticamos, desculpa a redundância, algumas práticas religiosas. Você pode, quando a gente vai exortar algum irmão da igreja, e a gente está lidando, né, na liderança de mistérios, de vez em quando você tem que puxar a orelha de alguém, e você tem que chegar para o irmão assim, tanta humildade, você está quase pisando em ovos. Ó irmão, com todo respeito e carinho, é o seguinte: eu acho, não, é só assim, coisa assim, eu acho que a sua saia está um pouquinho assim curta, não combina. Credo, eu não vou voltar à igreja, mas não. Esse povo que está julgando a gente vem para ser julgado. É mais ou menos assim. Porque está envolto uma capa de religiosidade e pensando que está certo demais. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quando Jesus estava dizendo os fariseus, demonstrando isso: eu sou a luz do mundo, ele
eles se encontravam em grandes trevas. Não desejaram de modo algum ver a luz. Vamos parar para observar, sabendo um pouco. Segunda parte do versículo diz: quem me segue não andará em trevas. E você abre sua Bíblia comigo, primeira carta de João, capítulo 1, verso 6. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 6. Diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Vamos ler de novo. Se dissermos que temos comunhão com Ele, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Muitas pessoas estão dentro das igrejas dizendo ter comunhão com Deus, mas andando nas trevas. Alguns de nós aqui nessa noite se identificam com esses fariseus, pensando ter comunhão com Deus, e isso é um problema sério, irmãos. E eu quero que a gente venha enfatizar isso nessa noite, que você preste muita atenção sobre isso, sobre aquilo que nós pensamos ser, sobre aquilo que nós achamos, o que somos. Já foi dito que hoje nós não podemos viver de achismo. Aquilo que você acha não interessa, aquilo que você pensa não interessa a Deus. O que verdadeiramente interessa é o que está na palavra de Deus. É ela que vai nos dizer quem realmente nós somos. Quantas pessoas vêm à igreja? Esse texto de João, irmãos, ele não foi direcionado a ímpios, era para cristãos. Quantas pessoas dizem ter comunhão com Deus, se dizem cristãos, religiosos, carregam a Bíblia, mas estão em trevas em seu comportamento, em sua vida escondida. Irmão, aqui na igreja todo mundo tem uma estrelinha na testa. Aqui na igreja todo mundo é cristão, todo mundo carrega a Bíblia. Aqui ninguém pode dizer: ah, fulano não vai para o céu, fulano não. Na hora do louvor todo mundo levanta a mão, na hora do louvor todo mundo canta. Diz ter comunhão com Deus, mas se a sua comunhão com Deus é aqui na igreja, posso te afirmar isso com a luz da palavra de Deus. Se a sua comunhão com Deus é só aqui na igreja, você não tem comunhão com Deus. Não tem, porque aqui é 3, 4 horas por semana que a gente passa aqui na igreja, mas a sós com Deus 24 horas por dia. Observe comigo a palavra, esse termo aí, andar em trevas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, percebe comigo que andar é um ato continuado. Ninguém anda parado. Alguém consegue andar parado? Porque andar é continuação, é caminhada. E aqui nós temos que observar isso com carinho, essa expressão andar, continuar.
perceber que hoje mais uma vez, mais uma tentativa de enganar alguém, mostrar a sua religiosidade, porque hoje é um grupo de jovens, tem bastante amigo seu, mas a sua caminhada, a sua continuação, a sua rotina tem sido trevas. Mas hoje o Senhor expõe o nosso coração aqui, para que possamos ser sarados. Abre comigo sua Bíblia lá em Tiago. Tiago capítulo 4. Verso 4. Diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E com todo respeito, eu queria ter qualquer pessoa como meu inimigo, porque se eu cair na mão dos homens, com as minhas próprias forças eu até posso me livrar. Se eu cair na língua do povo, Deus pode me livrar. Se eu cair na mão de Satanás, Jesus me arranca de lá. Mas quem pode nos tirar da mão de Deus vivo? Quem pode nos arrancar das mãos de Deus vivo? Percebe como esse andar em trevas está diretamente ligado com amizade com o mundo e inimizade contra Deus? Querido, quando Jesus se diz a luz do mundo, a luz é para clarear, é para mostrar o caminho, para você poder andar na luz. Quando Jesus disse: eu sou a luz do mundo, Jesus está dizendo: olha, eu vim para acabar com essas trevas, eu vim para trazer vocês para o caminho que vocês devem andar. Jesus quer mostrar a direção da sua vida. É isso que Ele quer fazer. Mas quantos de nós entramos por aquelas portas hoje, mas estamos andando em trevas? Trevas morais nos nossos relacionamentos, trevas espirituais, porque não mantemos uma comunicação diária com Deus. Só que Jesus não é uma lanterninha, não. Ele é o sol da justiça. O sol é a fonte do nosso sistema. O sistema galáctico, o sistema solar. Ele é o centro, ele é a força, ele ilumina tudo. Só se você não quiser, você não vai ver. Só se você não quiser. Ele veio para te mostrar o caminho. Olha o versículo 7. 1 João, capítulo 1, verso 7. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É um contraste no versículo. Andar em trevas, agora andar em luz. Andar na luz. E andar na luz é andar em espírito. Querido, olha só aqui comigo em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 1.
diz a palavra. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, não vai ter condenação para quem está em Cristo e anda, vai para a frente, não vai andar em Espírito. Sem o Espírito Santo, nós nunca conseguiremos andar na luz. Sem o Espírito de Deus, querido, toda vez que nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. Está escrito na palavra em Efésios 4:30 o seguinte: não entristeçais o Espírito. Eu queria que você tomasse bastante cuidado com isso, sobre entristecer o Espírito. É isso. Vou falar de novo. Toma bastante cuidado sobre entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo é a nossa herança aqui na terra. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é quem vai nos guiar na luz. É Ele quem testifica de Cristo. É Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E sem o Espírito de Deus, nós não conseguimos andar com Cristo. Nós não somos capazes de andar na luz. Cuidado! Cuidado, porque talvez com as suas atitudes do dia a dia você tenha entristecido tanto o Espírito Santo. Você está assim como Sansão. Em Juízes 16, verso 20, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Talvez você tenha entristecido tanto o Espírito Santo que ele se afastou de você e você já não consegue mais ouvir. Talvez com as suas atitudes do dia a dia, o Espírito de Deus pode ter se retirado da sua vida. É duro ouvir isso, parece até heresia para quem não entende. E sabe de uma coisa? Ele pode se afastar. E ai de nós, se o Espírito de Deus se retira de nós. Davi estava clamando e falando: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Davi sabia a importância desse teu Espírito de Deus. E o apóstolo Paulo é enfático ao dizer: não entristeçais o Espírito de Deus. Porque é Ele que vai te conduzir na luz de Cristo. É Ele que vai te guiar na luz de Cristo, amados. Gálatas 5,16 diz: andai em Espírito, e não cumprireis os desejos da carne. Percebe essa palavrinha andar, um ato continuado. Cristo está dizendo: não continue em trevas, andando, praticando, permanecendo em trevas, mas andem na luz, andem no Espírito. Deus, ainda existe muitas trevas dentro de mim. Existe uma multidão de coisas na minha vida que precisam ser tratadas, ainda precisam ser removidas. Os dias quando eu me coloco de joelho, eu falo: Senhor, me confronta com a verdade. Senhor, me muda de alguma forma.
preciso examinar a minha vida para saber o que está em mim, que está entristecendo o Espírito Santo, porque eu não posso ficar sem o Espírito Santo. Eu tenho que me examinar todos os dias, porque eu sei a pessoa ruim, imprestável que eu sou, longe do Espírito Santo. Um dos meus graves, dos muitos defeitos que eu tenho, é o meu problema de rotina. Se eu quebrar minha rotina, eu fico perdido, não sei o que eu faço mais um dia. E todas as vezes que eu vou passear na praia, eu vou sair de férias, eu sempre tenho uma rotina de oração e ler a palavra, mas quando eu faço isso, eu acabo deixando de ler a palavra, porque a minha carne cede e minha rotina é quebrada, e toda vez que eu vou passear em algum lugar, eu deixo a palavra para depois, eu deixo de orar, eu oro menos, eu oro pouco, e quando eu retorno para a minha rotina, eu vejo, fico me analisando quantos pensamentos carnais, quantas atitudes iracundas, quanto que eu me afasto de Deus em pouco tempo. Continuamente eu preciso rever minha vida, continuamente eu preciso olhar para dentro de mim e ver o que está errado comigo, para que eu possa voltar para o caminho da luz. Eu estou orando com a minha esposa lá em casa, o nosso amor é esse, Senhor nos muda. Olha para nós, tem misericórdia de nós. Porque tem coisas dentro de mim que precisam ser mudadas. Tem muitas e muitas. Tem coisas dentro de nós que precisam ser mudadas. Seu prato doloroso. Houve uma pregação chamada, a Daniela me indicou, Chamados para a Angústia. Eu postei no Face lá para as pessoas. David Wilkerson, legendado, não tem só áudio. Todo mundo aqui precisava ouvir essa palavra. Uma hora de mensagem que mudou minha vida. Eu comecei a orar diferente. Eu comecei, Deus, tem tanta coisa dentro de mim que precisa ser mudada. Me leva para o meio do deserto, me leva para dentro da fornalha, me leva, me batiza nas águas da angústia, me faz sofrer, para eu ver aonde eu preciso melhorar. Se essa for a única forma de eu ver os meus erros, de eu ver onde eu preciso mudar, como eu preciso andar mais na luz e andar mais na luz do que eu quero. Me leva às águas da angústia, da agonia, do sofrimento interior, que seja. Ele está pregando esse David Wilkerson, ele prega sobre Neemias, que Neemias ele foi um homem que Deus usou para um grande avivamento em Jerusalém, para a restauração dos muros, para uma grande obra, e todo o povo passou a orar e andar com Deus novamente através de Neemias, mas tudo isso nasceu de uma angústia que Neemias havia sentido. Qual foi a última vez que você sentou na sua cama? Talvez seja diante do Senhor e falou: Deus, onde na minha vida que está entristecendo? Porque eu posso entristecer o Espírito, andar no Espírito, caminhar no Espírito. Observe a sua vida. Não seja como Sansão. Sansão, ele perdeu o Senhor de vista, porque ele foi se acostumando nas trevas. Daniel explicou isso muito bem explicado na terça-feira passada. Ele foi brincando, ele foi se acostumando nas trevas. Talvez você andou aqui hoje, e você pode ser que ainda não perdeu o Espírito de Deus de vista, mas você está se acostumando nas trevas. Cuidado! Porque pode ser que um dia o Espírito de Deus se retire de você e você nem vai perceber. Cuidado! Cuidado! O apóstolo Paulo, lá na carta 2 Timóteo, verso 2 a 4, diz o seguinte: que pregues a palavra, enches a tempo e fora de tempo, redardas,
para a fábula. Apóstolo Paulo disse que nos últimos dias será muito mais difícil ser cristão. Sabe por quê? Não é pela perseguição de pessoas morrendo, é por causa do engano, da mentira. E quando nós estamos em trevas, nós estamos no engano, nós estamos na mentira, nós vivemos um evangelho superficial. E o pregador do apóstolo Paulo diz o seguinte: o evangelho superficial manda mais pessoas para o inferno do que a própria religião. É por isso que Paulo está exortando Timóteo: pregue a palavra, porque vai chegar um tempo, Timóteo, que ninguém mais vai suportar a verdade. Trevas. As pessoas vão se acostumando nas trevas, vão permanecendo, e não aceitam ser confrontadas com a palavra, não aceitam fazer uma revisão da própria vida para ver aonde está errado. Jesus veio trazer-nos a mão de Mateus. Então, ainda há alguns que se recusam ver esta luz. A última parte de João 8,12 diz: mas terá a luz da vida. Eu quero terminar aqui, queridos. Isso comigo por um momento. Se você estivesse andando no terreno, um campo minado, cheio de bombas, minas, você andaria por esse terreno de forma displicente? Você sairia correndo sem nenhuma preocupação? Você caminharia leve e solto, como você caminha no pátio da igreja? Você andaria com cuidado. Andar na luz, não entristecer o espírito, mas não diz assim: precisamos andar com cuidado, vigiar aonde nós estamos pisando. Sabe o que é isso? Vigiar o que eu estou falando, vigiar o que eu estou vendo com cuidado, porque o espírito se entristece. Eu preciso caminhar, a minha caminhada cristã, andar em espírito, andar na luz com cuidado, porque pode ser que deslize, eu entristeça o Espírito de Deus. Tem que andar vigilante com aquilo, aonde eu estou indo, o que eu estou fazendo, qual é a minha conversa, como se num campo minado, como se estivéssemos em guerra. De fato, estamos em guerra. Só que a nossa guerra é sim contra Satanás. A Bíblia diz que existe uma guerra contra Satanás. Só que essa nem de longe é a nossa maior guerra. Nem de longe. Você sabia que Satanás não tem poder para te lançar no inferno? Você sabia disso? Sabe quem pode me lançar no inferno? O Wilson Douglas. Essa é a minha maior guerra. Não é Satanás, sou eu. É a minha caminhada que ser como se eu estivesse em guerra, cuidadosamente. Mas se andarmos na luz como Ele nos está,
Temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nosso critério. Queridos, até nós não fazemos um apelo aqui, né? Não, até passado nós fizemos. Mas hoje eu quero fazer um apelo diferente. Com grandes trevas nós temos andado. Sabe, querido? Eu não sei se eu rio, se eu choro, porque quase que uma vez por mês, raras vezes, alguma igreja me liga. Em alguns casos eu nem passo para o pastor porque não tem agenda mesmo, não tem tempo, pedindo para fazer intercâmbio. Nós queremos fazer intercâmbio. Eu recebi vários convites esse ano já. Nós queremos fazer intercâmbio com a juventude da igreja presbiteriana renovada do Presbiterador. E ficamos sabendo que aí está uma bênção. Não sei se eu ficava feliz, se eu ficava triste. Feliz talvez pelo reconhecimento, mas triste porque essas pessoas que estão nos ligando sabem as trevas que nós estamos andando. Talvez você não sabe tanto de pecado que escondido nesses manos. Quando a juventude dessa igreja presbiteriana renovada, não estou generalizando, estou falando específico para nós nessa noite. Eu tenho autorização da parte de Deus para falar isso. Quantos pecados que estão escondidos? Quantas trevas nós temos andado? Eu queria te convidar junto comigo nessa noite, se ele quer, aceitar esse convite. A gente vai se colocar de joelho aqui na frente hoje. Nós vamos orar pela juventude da nossa igreja. Mas não vem ainda não. E você que está em trevas, talvez você está com sanção ainda, você não perdeu o Espírito de Deus,